Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo especial Freak Day. Eu sou Ira Croft e vamos contar histórias de mistérios, causos que acontecem comigo, acontecem com você e acontecem com todos nós, né? Ó, pega sua água, afaga o seu gato, porque aqui o medo, a porta bate. E neste programa em que você pode estar pensando, Ira, você está sozinha, quem está aí com você? Pois é, neste especial de Freak Day, ele, Andrei Fernandes, de volta da floresta, está aqui no estúdio. Acharam que iam se livrar de mim. Me pegaram na floresta. Não falo como. Mas gostei muito e fiquei lá até agora. Então, Gostou, né? Gostei. Foi da hora, pô. Ah, é? Como é que foram esses momentos de pavor, terror ou felicidade na floresta? Mas eu não posso... O YouTube não pode falar essas coisas. Mas foi da hora, foi legal. Eu encontrei uma... Você ia contar a história do urso, né? Lá do MDM, né? Urso do MDM. Tá tentando caçar urso. Quem é ouvinte... Tá até agora tentando caçar urso. Aquele urso não dá uma mole. Quem é ouvinte do MDM neste momento sabe do que estamos falando, Exatamente, né? exatamente. Ah... Saudade de gravar aconteceu comigo. Fico muito feliz, assim. Alguns ouvintes sentiram saudade que eu fiquei vendo, assim. Agradeço muito. E eu tô gostando muito desse novo formato, né? E muito bom, né? Tá trabalhando pra entregar, assim, muito da hora. Muito bom. Estamos aqui em mais uma gravação no estúdio do R1, do grupo R1, no World Trade Center, aqui em São Paulo. Então, você que já está acompanhando o nosso programa por áudio, por vídeo, já deu para perceber que estamos ainda melhores do que já éramos, porque a gente já era bom, pai. Era bom. E agora, estamos aqui nesse estúdio, viu? Se você quiser entrar em contato, segue aí, tem na nossa descrição, segue o Estúdio R1, vem conhecer, traz o seu projeto pra cá também. Enquanto isso, enquanto você não está aqui, mas o Andrei está aqui. E aí, Andrei, como é que é voltar da floresta depois de tanto tempo? Muita luz, muita luz. Você veio para a floresta luz? é escura, sabia? A floresta é muito escura. Não tem iluminação, não tem nada. Mas foi da hora que eu conheci muita gente nova, muita gente legal. É isso aí, é isso que importa. Então vamos para a história? Vamos pra história. Bem, para você que está ouvindo esse programa, para você que está vendo esse programa, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como é um dia especial, Freak Day, estamos aqui para entreter, né? Nós vamos fazer um Aconteceu Comigo freestyle. Né, o Andrei vai contar uma história de Aconteceu Comigo com ele, que ele já citou aqui no programa brevemente, agora ele vai contar em detalhes. E depois eu vou contar também um caso aqui, em que eu não tenho explicação alguma, mas vamos ver. E no final a gente comenta e encerra esse programa, beleza? Continue acompanhando a gente. Então, Andrei, vamos começar com a sua história? Vamos começar. Essa história não é inédita para algumas pessoas que estão aqui hoje, né, galera do Magicando. Eu não lembro se eu cheguei a contar num programa ou se foi em off para algumas pessoas, relembrando aqui. É que eu tô contando novamente a história porque aqui a gente tá gravando esse Aconteceu Comigo no Freak Day. E pra gente é muito legal porque tá sendo muito divertido, etc e tal. E eu contei essa história no Mundo Freak Confidencial que a gente acabou de gravar. Por favor, vão lá escutar também. Mas eu contei ali a versão resumida com corte. Aqui eu vou contar a real o que aconteceu comigo. E vamos lá, para as pessoas que não me conhecem, eu sou o Andrei. Mas algumas pessoas já me conhecem e sabem que eu sou um pouco cético para algumas coisas, mas eu sou aquele cara em cima do muro, né? Às vezes eu acredito, às vezes não acredito, meio chato do tipo, Andrei, faça alguma coisa. Mas é legal porque eu sou aquele cara que todo mundo falava que eu não tenho sensibilidade. Em algum momento eu acreditei nisso, né? E eu acredito nisso um pouco, eu sou um cara bem materialzão, assim. Eu acredito na matéria, na terra, nas coisas, assim. Se não tá funcionando, eu vou lá, trabalho, consigo, né, e tal. Aí hoje, né, depois de muitos anos de host de Magicando, né, você vai abrindo portas, né? Algumas portas você não queria ter aberto, outras você queria. Da percepção. E aí você vai vendo, às vezes você quer fechar a porta de novo, não dá mais, e etc e tal. Então a gente tem muitas experiências, assim, diferentes, e eu passei a reavaliar muito dessas experiências. E eu nunca tive uma visagem, né? Nunca tive essa visão do sobrenatural, nunca escutei, nunca vi, pelo menos no meu ponto de vista, da maneira como eu interpreto, né? E rolou recentemente
Aí, ano passado, assim, 32 anos de vida, pela primeira vez, eu tive uma experiência sobrenatural, que eu acho que é sobrenatural. E eu convido a pessoa que tá assistindo aqui agora também a dar a sua opinião. Você acha, eu quero que você comente, se você acha que o que eu vi foi realmente algo sobrenatural ou foi algo que a cabeça, a imaginação, as paradas inventam. E a parada foi que, em novembro, você sabe, Ira, que eu tava em viagem, eu tava lá no Pará, porque eu tô preparando um projeto, tô produzindo um podcast do Operação Prato pra Globoplay. Vai sair no segundo semestre aí desse ano, Nosso Senhor Satanás. E eu estive no Pará durante 20 dias. E de lá pra cá, né, daqueles 20 dias, eu meio que fui dormir em vários locais diferentes. Eu, pelo menos em 2 Airbnbs, e mais em hospedagens, né? Fui pro interior do Pará, fui pra Colares, fui pra Vigia de Nazaré, etc e tal. E aí que tá. Tive uma experiência meio Airbnb, que é aquela experiência do tipo, você pega um apartamentinho, você fica ali alguns dias, etc e tal. E pra mim era uma experiência muito alienígena, né? Que eu tava ali sozinho, eu tava ali numa experiência completamente nova, eu tava, né, me aventurando no desconhecido, escutando muitas coisas, né, vendo muitas coisas, conhecendo muitas pessoas. E durante uma noite, eu acho que era uma quinta-feira, eu tava me preparando pra dormir, e aquele cenário totalmente alienígena pra mim. Eu não tenho muito problema em dormir fora de casa, tá, gente? Mas 20 dias fora de casa é um negócio muito diferente pra mim. Eu não costumo viajar muito. E a partir daí, eu tive várias experiências estranhas, assim, no Pará. Mas essa é a que eu posso contar por agora. Acho que eu não posso contar, provavelmente eu abordarei isso no próprio podcast do Operação Prato ou no Mundo Free Confidencial, invariavelmente, que a gente possa fazer dos bastidores ou alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia geral é que eu estava me preparando para dormir e eu tive uma impressão. E não foi exatamente uma visão completa de algo, mas pela primeira vez eu tive a sensação de ter visto um fantasma. Uns olhos que essa terra há de comer. Eita. Como diria os antigos, né? E pra mim foi uma experiência muito interessante, porque foi muito diferente do que as histórias como, por exemplo, a Débora, que tava aqui gravando o Mundo Free Confidencial comigo, tem. Que é aquela coisa clássica do médium, do sensitivo, que a pessoa olha e ela tá olhando. Não é uma coisa de canto de olho. Eu não tive uma de canto de olho. Mas eu tive a impressão de ter visto alguém no quarto junto comigo. Mas você teve impressão... Assim, você teve a impressão que tinha alguém ali, mas não tinha ninguém? Ou você viu, tipo, a sombra, alguma coisa ali? Foi uma mistura de impressão com ter visto alguma coisa num microsegundo. Foi uma coisa meio... Eu tive uma impressão muito forte. Então é por isso que eu convido o pessoal a falar um pouco do que vocês acham, se vocês já tiveram esse tipo de impressão. Porque no meu caso, eu não tenho esse tipo de experiência. Geralmente eu não fico vendo coisas por aí, nem nada nesse sentido. Nem minha imaginação fértil age sobre a realidade nesse sentido. Mas eu lembro de estar tentando dormir, mas eu não estava ainda dormindo, com sono, etc e tal. E eu tava meio que, eu tinha largado o celular, tava meio que olhando pro teto, olhando pra uma direção específica ali do Airbnb. Era meio que uma kitnetzinha, saca? Eu conseguia ver o que era pra ser a salinha, o que era pra ser a cozinha e tal. E da cozinha, eu tive a impressão que tinha uma senhora de camisola. Eu lembro que ela era baixinha. Então você não foi só uma impressão, você viu detalhes, né? Não, eu lembro, é por isso que eu falo que, tipo assim, eu não senti algo como se ela estivesse ali fisicamente. Mas eu tive essa, é que eu tô usando a palavra impressão. Mas é uma impressão de meio microsegundo de que eu vi, né, uma senhora que ela tinha um cabelo grisalho longo, ela usava uma espécie de camisola florida. É algo que eu acho que faz sentido com a região, né? Tipo, diferente de São Paulo, todo mundo é cinza, preto e... Não, aqui senhoras idosas aqui também usam roupas floridas. Roupas floridas, né? É meio que um Star Pack de senhoras. Entendi. Então. E ela tava olhando pra mim. E eu sou muito medroso, eu sou muito cagão. Então a primeira coisa que eu gosto que eu tô contando essa história olhando pra câmera, e atrás da câmera tá o Vinícius. O Vinícius tá me olhando com uma cara que ele tá me julgando muito. Então fica aqui apenas a menção dos bastidores. Eu acho que o julgamento dele é tipo assim: nossa, demorou tanto, né, Andrei? Ai, não, nem fala isso. Não é de hoje. É família, é amigo. Andrei, eu já sei, gente, já sei. Mas é uma impressão que eu tive. E aquela imagem tava olhando pra mim. Eu tive a impressão de que ela sabia que eu tava lá. Da mesma maneira como eu olhei pra ela, ela tava olhando pra mim. Isso foi muito engraçado. Só que eu sou muito medroso.
E eu sempre ficava na minha cabeça, cara, não quero ver nada, não quero escutar nada, porque eu sou cagão. Nunca mais vou, eu tenho medo escuro. Eu durmo coberto. Eu não quero, tipo, eu uso o meu escudinho ali de cobertinha e nada me atinge. E foi engraçado, porque eu tive essa visagem que seria, vamos dizer assim, a minha primeira vez que eu vejo, e eu não passou nenhuma sensação de medo. Porque eu tive a impressão que é como se tivesse uma película transparente que separava os nossos mundos de alguma maneira. Em que eu tive a impressão que essa pessoa, ela não tinha acesso a mim. Ela não teria como fazer nada contra mim, e nem eu a ela. É quase como se a gente estivesse vendo TV. Do tipo, Esquisito. É uma sensação muito esquisita, assim. Porque tava muito... ela tava ali, tipo, vamos dizer assim, a imagem residual ali tava a metros de distância, tipo, a 2 metros de distância, 2, 3 metros de distância. E ao mesmo tempo parecia que existia uma distância muito grande entre a gente, a ponto de ser impossível a gente reagir. Então era meio que a gente se percebendo ali, e aquela imagem se desvaneceu, assim, na minha frente, assim. Foi só meio que uma piscada. Saca o Clube da Luta? Que aparece lá o Tyler Durden nos videozinhos ali com... né, peladinho. Foi mais ou menos aquilo ali nesse sentido. E eu fiquei meio, cara, o que foi isso? E eu fiquei pensando naquilo, e eu fiquei tentando... Porque eu nunca tive uma experiência como essa. Foi forte o suficiente pra ter... Eu tava olhando diretamente pra aquilo. Não foi de canto de olho, não foi uma impressão no sentido vulto. Foi uma coisa... Era uma imagem clara, mas que... distante o suficiente pra ter aparecido sumido pra mim. E eu já fiquei pensando, cara... Será que essa pessoa era a moradora anterior desse local? Será que é uma imagem residual, uma presença residual, que não era um espírito, mas era a energia da pessoa que morava ali antes? Ou talvez a pessoa que estava ali antes morreu? Né? Era um lugar meio que eu brincava até que... Para entrar ali parecia que eu estava entrando num cativeiro. Era um portão de metal com umas correntes, assim, com cadeado. Tinha que abrir o cadeado pra entrar no local, assim. Era um pequeno condomíniozinho de kitnets, assim, bem precáriozinho. Mas o lugarzinho, o Airbnb era da hora, assim. Mas eu ficava imaginando, cara, será que é isso que as pessoas veem quando veem fantasma? Será que é esse tipo de impressão? Porque ao mesmo tempo que eu vi, não foi só ver. Foi ter todas esses outros sentimentos tudo em volta junto. sobre aquilo. E talvez alguém sensitivo e médium, talvez tenha Desce esse mais tipo além, de... né? Consiga ir mais além, talvez até se comunicar de certa maneira. Você não tentou se comunicar? Não perguntou nada? Não, jamais. Não, jamais. Se fosse uma velha de verdade, também não. Eu ia fingir que não tava ali. Senhora, que horas são? A senhora tem horas aí? Então, mas como foi um negócio que sumiu, eu não tive nem tempo de reação pra fazer Foi nada. muito Eu só meio rápido, que... né? Foi uma coisa muito rápida. E é engraçado, eu não fiquei com medo. Eu fiquei pensativo, né? E eu fiquei pensando, cara, é verdade, né? Tô aqui no Airbnb, em outra cidade, em outro estado, a muitos milhares de quilômetros da onde que eu tô. E eu tô nesse espaço que eu não sei nada sobre ele. E entra aquilo, né, que a gente comentou no outro programa, no Mundo Freak Confidencial, né? Eu vou repetir aqui, pra quem tá ouvindo Aconteceu Comigo. Existe toda a tensão emocional que você tava num lugar diferente, pra um trabalho diferente, um lugar bem distante, onde você estava ansioso, estava nervoso, estava naquele momento de nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí você está numa casa que foi de outra pessoa também, então já tem as impressões, né? E você tá num momento em que você mesmo disse, você sempre foi cético, você não acreditava, ou você acreditava duvidando. Tanto é que, particularmente, sempre falei pra você várias vezes, né? Às vezes você já tinha o não, Sim. porque você não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Tem coisas que a gente assume pra gente, que pessoas contam pra você, assumem de você e você compra aquilo de certa maneira. E às vezes isso fecha a porta. Exatamente, a negativa, né? Sim. Eu penso assim, o não já tá fechando uma porta. Sim. E aí, no momento em que você estava emocionalmente alterado, no sentido de mais sensível, mais aberto, tudo… Tava muito alterado. Não Enfim, tava alterado. Emocionalmente mais sensível, você baixou a sua guarda Sim. e abriu uma porta. Pode Né? ser. E aí, a gente tem um encontro no sentido astral e no sentido psicológico, né? Eu não sou psicóloga, mas, um psicólogo, ele vai analisar tudo que a gente é estimulado. Mais de 10 anos trabalhando com isso, apresentando o Magicando, o Mundo Freak, falando sobre esoterismo, Sim. sobre fantasmas. Vivendo isso, por mais que não acredite, mas tá vivendo isso. Aí você baixa a guarda… né? Psicologicamente. É uma situação não natural de temperatura e pressão. Não natural, Que você tá meio... E aí,
E uma coisa não é contra a outra, não é contraditória a outra. As duas coisas Sim. podem Até ter porque, agido juntas. como eu falei no Mundo Free Confidencial, tem muitas pessoas que acreditam que você, psicologicamente instável, você talvez possa abrir portas da sua percepção. Exatamente, como diria pois. o homem. Os portas da percepção. Eu nunca sei falar o nome dele, mas eu falo que Jim Morrison, que utilizou para criar The Doors, e justamente nessa pegada. A gnose que ele se utilizava de psicotrópicos era para abrir as portas da percepção. Eu não falo essas coisas, que, gente, eu não tava sob nenhum efeito de nenhum psicotrópico, pelo menos naquele momento. Mas eu tava só tentando dormir. Olha aí. Mas enfim, assim, não, a sua sensibilidade, a sua abertura de portas pode no ser. sentido espiritual, no sentido astral, foi você baixar a guarda e deixar acontecer. Hoje, eu acredito, é uma coisa que eu falo bastante no podcast Magicando, no podcast que eu rosteio. Eu acredito hoje que esse tipo de sensibilidade é como um músculo que você treina. Porque tem muitas pessoas que acreditam que você tem que nascer com o dom. E fica essa coisa, e de fato tem pessoas que nascem com habilidades incríveis, né? Os X-Men do terceiro escalão ali, tudo grande poder de ver fantasma, né? Não consegue alterar mais nada do que isso. Mas é interessante porque eu sinto que talvez com treinamento... Eu já conversei com pessoas que com treinamento adequado e acessando portas através de diversas áreas e tradições, sejam tradições esotéricas, o que seja e tal, são pessoas que conseguem abrir esse tipo de porta. Não é algo que me chama muita atenção nesse exato momento, mas também, falando sobre esse tipo de tema e mexendo com os tipos de coisa que a gente acaba mexendo, não duvido que, né, pelo menos uma portinhola ali, né, um alçapão se abre pra algum lugar, né? E eu acho que isso também fala muito sobre a gente nesse sentido, porque é tudo muito simbólico. A gente atribui a esses símbolos e essas experiências coisas que, sei lá, constroem um pouco do que sou eu, por exemplo, para essa experiência. E eu acho que a pessoa que tá escutando a gente agora, que tá vendo aqui a gente agora, essas experiências de mandar histórias para acontecer comigo, as pessoas, você sabe, enfim, né? Quando eu desenvolvi a primeira versão do Aconteceu Comigo lá atrás, né? Era uma coisa que é de fácil percepção, que de início você quer só contar histórias assustadoras, porque é muito legal. Só que você vai percebendo que para as pessoas aquilo é tão... Não, é íntimo. Muito afetivo para elas. Eu considero hoje, né, principalmente do jeito que o Aconteceu Comigo está, né? Foram várias mudanças até chegar aqui. Eu considero que a pessoa está abrindo a porta da casa dela pra gente entrar. Sim. É assim que eu me sinto. Até porque muitos relatos hoje, principalmente hoje, né? A pessoa manda a planta da casa, ela detalha, ela manda Sim. fotos, ela explica assim como é que foi, que estava no corredor, o que aconteceu. Não querendo provar, mas querendo mostrar os detalhes de como aconteceu. aconteceu. Às vezes é relevante pra história. Tipo, eu vi um fantasma, tanto faz os detalhes. Mas é interessante que a pessoa quer que você esteja naquela situação. Bem, eu vou contar aqui, não é bem uma história que aconteceu em um momento, mas é algo que acontece comigo recorrentemente. E mesmo apresentando, aconteceu comigo, mesmo envolvida com as coisas do mundo freak e acompanhando o Magicando no sentido de ouvinte, como também de praticantes, né, de praticante, é algo assim que, tipo assim, eu não sei o que dizer, o que é. Também não parei para tentar descobrir, porque eu deixei quieto, deixa lá. Mas assim, toda vez que eu estou no Vale do Ribeira e eu estou dirigindo, seja pela Estrada Parque, que passa por dentro da Mata Atlântica, onde nós estamos rodeados de Mata Atlântica e mata nativa, né? Você tá indo de carro, né? Tô indo de carro. Desde quando eu desço pela BR-116, onde eu estou indo por uma estrada tradicional. Né? Ih, história de estrada aí. Estrada, assim, é na estrada. É sempre lá no vale. Ou eu indo, ou eu lá em alguma região. Tô indo pro rural, ou tô indo para a cidade, perímetro urbano. Toda vez que eu estou dirigindo, eu vejo como se fossem seres andando ao lado da estrada. Paralelo. E seres, é mais de um. Geralmente andando, quase correndo. A primeira vez que eu vi isso, aí automaticamente eu pensei, eu tô muito influenciada. Eu estava descendo a Estrada Parque, dentro do Parque Carlos Botelho. É uma estrada que a gente desce entre 20 e 30, então é bem devagarzinho. Ela é bem fechada, a estrada. Sim.
muita mata, barulho de cachoeira, barulho de passarinho. Aí a primeira vez que eu estava descendo, e já era umas 6, já era vespertino, sabe? Umas 18 horas, aquela coisa do céu laranja, Momentos roxo. crepusculares. Exatamente. Então, aí eu vi, aí eu pensei, nossa, tô muito influenciada. Por mim mesma, né? Pelo que aconteceu comigo, pela situação, não é nada. E aí, mas aí eu passei a reparar. Aí eu falei, será que eu estou impressionada nesse momento ou isso sempre esteve aqui e eu não percebi? E aí eu comecei a reparar que das outras vezes que eu estou lá dirigindo, acontece. Até que um dia eu vi isso acontecer, eu estava numa estrada perímetro urbano, era rua de asfalto com poste assim bem claro, sabe? Muito bem distribuído ali. E aí eu estava dirigindo, eu estava inclusive com a minha mãe, a gente estava conversando e eu olhei na frente e vi de novo os seres correndo de um poste a outro. Aí, como eu estava dirigindo, precisava prestar atenção e eu sou uma motorista meio cagona, eu não consegui ter certeza do que era. Eu não sei se era ou era um espírito ou se era um encantado. Eu julgo ser muito mais algum ser natural, ser encantado, até porque não era um espírito, não me parecia alguém, mas não era um monstro, sabe? Não era algo deforme. Dava para ver bem a silhueta, como se fosse de homens e mulheres ali andando. Mas tinha um ar meio mágico, sabe? Tinha um ar meio mágico. Não quer dizer que estava brilhando. Você não se sentia ameaçada? Forma. Não senti ameaçada, eu senti um ar mágico mesmo. E aí, assim, mesmo que influenciada, eu pensei, bem, estou na Mata Atlântica, estou numa região quilombola, indígena, onde as comunidades dos povos originários lá ainda são muito presentes. Existem comunidades lá em que a gente não se pode nem chegar, então tem uma vivência indígena e quilombola ali muito forte, muito atuante, além de outras culturas, e falando de culturas atuais também, né? Falando até mesmo de culturas cristãs. Então, utiliza-se o rio para fazer batismo, utiliza-se o rio para... sabe quando você desce assim com o santo fazendo umas festividades? Tipo uma procissão. Procissão, exatamente. É muito comum isso lá no Vale. Então, há muitas coisas sobrenaturais que acontecem lá, feito pelas próprias pessoas. Exatamente. Então, eu não sabia o que era, mas aí eu pensei, bem, sou ouvinte do Magicando, quem sou eu para julgar, né? Vou prestar atenção na estrada e seguir, né? E é isso, né? É um caos, assim, que recorrentemente acontece. Não sei o que é, mas eu também me sinto privilegiada por isso acontecer comigo, porque eu fico assim, uau! Nossa, será que realmente estou vendo o encantado de floresta? Estou vendo algo sobrenatural ali da mata? Meu, que legal! E aí eu passo reto. Aí. Você tentou olhar? Tipo, no sentido de... Não, eu sempre tento olhar. É que assim, você tá dirigindo, né? Eu tô dirigindo, então... exatamente. Não, eu tô dirigindo, eu vejo longe, eu não vejo perto de mim. Sabe? Como se fosse assim, tipo, até uns 300 metros à minha frente. Aí eu fico olhando, sem perder a estrada, mas eu olho pra ver se eu vejo alguém. Porque eu já cheguei a pensar que era alguém. Assim, sabe? E... Você não acha que pode ser ilusão de ótica? Não, assim, não sei como que seria essa ilusão de ótica. Como é que só naquela região que você vê. Então, mas assim, não é só em uma estrada, são várias estradas. E é naquela região que eu estou mais e é naquela região que eu estou prestando atenção. Entende? Então, você tá mais assim, atenta ali. Se for ilusão de ótica, que poderia ser, mas eu não sabia como explicar isso, porque já foram em várias estradas, em vários horários diferentes. A primeira vez foi numa situação crepuscular, e aí eu pensei, realmente achei que eu estava sendo influenciada por aquilo. Mas depois eu vi de dia, eu vi de manhã, eu vi de tarde, e a mesma sensação, mesma assim, sensação / visão. Eu vi na frente como se fossem seres correndo, saindo atrás, assim, ou de trás da árvore ou de trás do poste. E depois some, sabe? Aí eu deixei lá, né? Não sei o que é até hoje ainda, tá lá, né? O máximo, assim, tento ver, mas não consigo ver mais do que aquilo. Depois o carro passa. Quando o carro passa, eu não vejo mais. Eu já olhei pra trás. Eu só vejo à frente. Você nunca escutou que não pode olhar pra trás? Então. Mas eu olhei. E não muito vi nada. Muito boa história, muito interessante. Fico me perguntando o que pode ser
desse tipo de cenário. Eu realmente fico em dúvida. Pois é. E outra coisa, né, gente? Ó, eu não sou médium. Não tenho, não, assim, eu tenho as minhas práticas, mas as minhas práticas não são práticas com relação a ver ou receber espírito, alguma coisa, sabe? Sim. Então, assim, já passei por diversas ordens, igrejas, esoterismo, onde cristão ou não. Nenhuma das que eu passei eu tive interesse de ser, vou usar a palavra médium, né? Mas cada um tem a Uma nomenclatura, né? sua nomenclatura. Mas eu nunca, tentei ser médium, nunca me disponibilizei, nunca fui estudar, sabe? Então, assim, todas as vezes que acontece algo comigo que eu considero sobrenatural, eu me sinto privilegiada e ao mesmo tempo eu me sinto assim, meu, se eu tô vendo, imagine quem vê o que não deve estar vendo, né? Mas fica aí pro ouvinte que está acompanhando o programa. Infelizmente esse programa está finalizando. A gente atrasou bastante, mas estamos aqui, já deu nossa hora de programa. Convido você que está ouvindo esse Aconteceu Comigo, Aconteceu Comigo especial de Freak Day, Aconteceu Comigo Freestyle com Andrei Fernandes e comigo. E agora você que está ouvindo esse programa ao vivo ou gravado e editado, pega seu dedinho, ó, tá vendo isso aqui? Cuidado. Pega seu dedinho, Cuidado com esse dedinho. entra aí no Apoia-se e vai lá assinar o apoio no Mundo Freak. Tem lá as metas e recompensas. Daqui a pouquinho a gente vai ter um outro espaço aqui. E aí eu vou falar melhor das novas metas que a gente tem aqui. E as recompensas para você que acompanha os nossos podcasts, frequenta os nossos eventos, consome os nossos produtos direta e indiretamente. Se você puder, se você quiser, apoie e torne-se parte desse 3%. Apenas 3%. E a gente tem o nosso lar do Mundo Freak. Que isso? Pra essas coisas não que o pessoal cobra. É muito legal porque, poxa, muito, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, equipe R1, pela produção. E até o próximo programa. Que não olhem para trás. Não, esse não é nesse programa. Não, é outro. É. Então olha pra trás sim. Olha, gente. Olha pra trás. Pra ter Porque história. às vezes pode ser, em vez de ser um fantasma, é um homem, é pior. É um homem. Cuidado com o homem.